Olá a todos, que Deus abençoe vocês grandemente. Graça e paz no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que Deus abençoe você com saúde mental e inteligência emocional para compreender esse trabalho que eu faço aqui no YouTube. Este canal chama-se Cristianismo Vida Terrena. Esta série em específico chama-se CCB Segredos Bônus, que é uma série complementar daquela série Segredos da CCB, que inicialmente teve 100 vídeos. Então esta série terá no mínimo 40 vídeos novos, que vão contar 40 segredos ou curiosidades da CCB. E já estamos aonde? Estamos no vídeo 105. 105 da série CCB Sem Segredos Bônus. E o que será que nós temos de segredo neste baúzinho aqui do Silvio, tá bom? Vamos dar uma olhadinha? O que será que nos espera? Engraçado. Tem um papelzinho dobrado aqui, com um segredo. Mas que interessante. Eu abri, e tá escrito eu. Ué, mas eu abri e o escrito eu? O que será que é que o eu tem a ver com esse eu que eu abri? Vamos ver? Vocês vão saber agora. O eu, a palavra eu, usada na fórmula batismal das igrejas evangélicas, era usado na CCB. E como é que a gente vai contar essa história, né? Ó, o segredo tá aqui, ó, contadinho, aqui guardado não vou dizer umas 7 chaves, só tem uma chave só, tá? Vamos explicar primeiro para vocês o que é uma fórmula batismal, rapidinho para vocês entenderem. Fórmula batismal são aquelas palavras que a pessoa que está batizando, ela usa para pronunciar aos espectadores o ritual do batismo. O batismo é um trato, você sabe, né? Você sabe, o batismo é um trato pessoal entre você e Deus. E não é a fórmula batismal, que vai interferir na tua salvação ou no teu tratado pessoal entre Deus e você. Nada mais. A fórmula batismal é simplesmente uma forma de enunciar aos espectadores que você fez uma confissão pública de fé nas águas, tá bom? Você foi sepultado para o mundo e você começa uma nova vida diante de Cristo. Não quer dizer que vai apagar os teus pecados. Batismo não apaga pecados. Na água, não. O que vai apagar os teus pecados é o teu arrependimento e o teu tratado com Deus, tá bom? Então, a palavra eu no batismo, ela aparece tanto em Marcos 1.8, como também aparece em Mateus 3.11. Porventura, quando o profeta João Batista, né? Profeta João Batista, ele falou assim, eu não vos batizei com água, mas virão outros. Então ele está falando, eu os batizei. Ele os batizou. É o homem que faz isso. O eu é a figura do homem. A CCB, no batismo dela, ela faz um batismo quaternário dizendo que não tem o eu. Porque o eu significa o homem que não pode aparecer. Isso é mentira. A CCB te enganou. Te enganou. Essa fórmula exclusivista já havia lá no mundo no passado. Tá bom? E ela ressuscitou essa fórmula em 1957. Até 1957, a CCB batizava com o eu, tá bom? Como é que eu vou te contar essa história? Bem, vou ser rápido. Antes da CCB surgir, existiu nos Estados Unidos a Guerra Civil. E durante a Guerra Civil, em 1860, até 1860 ela vai alguma coisa, eu acho que 65, 66, não lembro bem o término da Guerra Civil, muitas pessoas sofreram, morreram e tal. E as igrejas reformadas que se instituíram, elas perderam um pouco de força. Algumas foram para o puritanismo e algumas se modificaram. E criou-se um movimento de santidade. As pessoas buscaram Deus na aflição durante a Guerra Civil Americana. E nessa Guerra Civil Americana, eles começaram um movimento chamado Movimento Holiness, né? Santificação, tá bom? Movimento de santificar, de chegar perto da santidade, de purificar-se, tá? Então esse movimento do Holiness, ele precedeu o avivamento. Foi o movimento Holiness que criou praticamente o avivamento. 12 ou 13, salvo me engano, igrejas, né, com
caráter, tanto os batistas como presbiterianos, metodistas, pregavam uma renovação mundial, tá bom? Então William Seymour, né, que é um dos pregadores lá da Azusa, dos primeiros, né, pregadores, né, ali na Azusa, eles também pregavam uma fórmula quaternária, acreditando o pregador, quando for fazer o batismo, estar fazendo o batismo no nome de Jesus Cristo. Então ele toma a pessoa de Jesus Cristo e batiza a pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então existiam várias fórmulas. Não era uma fórmula específica. Mas a mais frequente era: irmão, eu te batizo, em nome do Senhor Jesus Cristo e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí virava até uma fórmula quádrupla ou quíntupla. Então essa fórmula foi adotada. Quando surgiu a Assembleia Cristã, o Luiz Franciscon, ele resolveu mudar um pouco essa fórmula, mas isso não interfere na tua salvação. A fórmula que Luiz Franciscon batizava as pessoas era assim, ó: irmão, a seu pedido, a pessoa que pediu o batismo, em nome de Jesus, eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Luiz Franciscon, ele batizava assim: irmão, ao seu pedido, ou seja, você decidiu se batizar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi assim que o Luiz Franciscon batizava as pessoas na Assembleia Cristã e em todas as igrejas que ele esteve. Tanto que em 1925, se não me engano, o Luiz Franciscon, ele pegou e... acho que foi na Assembleia de Chicago, deixa eu ver. Foi na Assembleia de Chicago. Na Assembleia de Chicago, na Assembleia Cristã de Chicago, que depois transformou-se em Christian Congregation Chicago, ele em 1925 instituiu isso como um estatuto, como uma regra, tá bom? Então, realmente, o batismo, ou essa forma batismal do eu existia. Até 1957, a Congregação Cristã no Brasil, depois que ela tomou posse da Assembleia Cristã, institucionalizou, né? Ela resolveu tirar o eu e colocar o te batizo. E enrolou o povo, tentando voltar às origens do movimento Holiness, movimento de santidade. Ela criou essa fórmula esdrúxula de batismo, quaternário, tá bom? E desmerece todos os outros batismos, dizendo que ela batiza em nome do Senhor Jesus Cristo. Ora, Jesus Cristo não é o Filho que aparece na Trindade? Muito bem. E se quem está presidindo o culto do batismo, o seu batismo, está fazendo o papel de Cristo? Quantas pessoas Cristo batizou? Você viu Cristo batizar alguém? Não, ele não batizou ninguém. Então o que acontece? Esse batismo na água, ele é simbólico e não é salvífico mediante as águas. Vocês sabem, estou repetindo. Para voltar ao assunto, que em 1957, a congregação realmente ela começou em 52, né? E até 57, gradativamente, ela foi tirando o eu das fórmulas batismais, tá bom? Com a desculpa de poder colocar à frente das outras denominações, dizendo que ela cumpria muito mais a Bíblia Sagrada, a forma apostólica, porque ela não era o homem que batizava, mas era o próprio Filho de Deus. Então tiraram o eu da primeira pessoa, ali que do sujeito o sujeito está expresso, está claro, na língua portuguesa, e colocaram o sujeito oculto no te. O te sou eu! Quando se fala te batizo, é eu que estou te batizando. Então não existe essa fórmula perfeita, tá bom? A prova cabal que eu estou falando para vocês, fora o que a gente encontra de documentos, é que de 1961 para trás, você não tem acesso a, por exemplo, aos tópicos de ensinamento da CCB. Eles não aparecem nas redes sociais em nada mais, tá bom? Mas existe um segredo para vocês dentro desse segredo. A prova concreta do que eu estou contando para você é verdade. Se você pegar na internet uma página da Folha da Noite, preste bem atenção, Folha da Noite, é São Paulo. Tem blogspot da CCB e tudo mais. Folha da Noite, 1954, a Folha da Noite, em São Paulo, publicou o primeiro batismo da Igreja Central do Brás, onde 7.000 pessoas assistiram àquele batismo, tá bom? 201 pessoas se batizaram. Você vai ver a foto do ancião que está batizando, tá bom?
A pessoa que escreveu a matéria, que está incompleta ali, não aparece toda a matéria, tá bom? A matéria está incompleta, isso aí já a gente sabe que é manipulação, os textos estão desconexos, chama a congregação de seita na cara dura, mas falta um pedaço da matéria. Mas mesmo assim você vai ver nessa foto de 1954, onde o ancião batiza a pessoa, a foto dele batizando a pessoa, e embaixo escrito, eu te batizo, tá bom? Eu te batizo. O jornal é de 22 de abril de 1954, tá bom? É a Folha da Noite, que pertence ao grupo Folha de São Paulo, tá bom? É um jornal histórico, e nas páginas aí que você vai encontrar, vamos dizer assim, nas redes sociais, YouTube, Google Chrome, Google, então a internet inteira, ou até nos grupos do WhatsApp, Instagram, Facebook, você só vai encontrar essas dois pedaços ali, tá bom? Você não vai achar a matéria inteira, justamente para esconder de você a fórmula batismal. Só que eles não se atentaram que aquela fórmula batismal está expressa lá no quadradinho, tem a foto do ancião que está batizando aquela pessoa, você vai ver lá o eu te batizo. Então o eu era usado, tá bom? Claramente na CCB. A CCB criou essa história para enganar você e trazer os prosélitos que ela fez para o seu batismo, tá bom? E eu pergunto a você que está escutando esse vídeo, e aquelas pessoas que estão vivas, que se batizaram antes de 57, que são vivos, que se batizaram no eu dos anciãos, precisam batizar de volta? Pensa aí, tá bom? Paz e graça a todos, nos vemos no próximo vídeo. Os segredos do CCB, bônus. Até o próximo vídeo. Eu fico por aqui.